pessoal, começa agora o Conversa com a Baronesa, um programa de mulheres para mulheres. O nosso programa de hoje está babado, pessoal. Vamos falar de um assunto super legal que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos falar sobre oráculo e eu tô aqui com a Camila Duran e ela vai falar tudo pra gente sobre esse mundo. E aí, Cami, mais uma vez aqui no Conversa com a Baronesa, tudo bem com você? Tudo ótimo. Bom, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre oráculo. Explica aí pro pessoal de casa o que é o oráculo, afinal. Oráculos, eles são métodos onde a gente faz um tipo de previsão. É um tipo de lugar onde você faz uma consulta para entender melhor o que está acontecendo no seu campo eletromagnético. E se a gente puxar um pouquinho lá para trás durante a história toda, a gente vê que existe uma questão de você olhar para modos como era na Grécia, no próprio Egito, na Roma. Sempre vai existir algum tipo de oraculista, sempre tem alguém ali que tenha uma resposta da onde o imperador ou o comandante vai buscar algum tipo de resposta. Então, o oráculo, ele é para prever o futuro. Ele é um tipo de previsão, não necessariamente para o futuro. Ele pode ser do presente também. Presente, passado e futuro. Muito legal. O passado também? Passado Que também. legal. E o oráculo, ele envolve só cartas? Então, por exemplo, a gente tem o tarô, pelo menos o que eu conheço seria o tarô. Tem outros tipos ou é só o tarô? Oráculo, existe o tarô, existe baralho cigano, runas, tem o cafemancia, né? Que a gente sabe da borra de café, que é muito conhecida também. Tem um que não é tão conhecido assim, como as conchas. O método de tirar uma resposta, uma previsão nas conchas, ele é um pouquinho mais do povo do deserto. Mas isso conchas ou búzios? Existem os dois. Tá. Tem as conchas e tem os búzios, são coisas separadas. São coisas separadas. Legal. Tem alguns tipos de oráculos que eles são coisas para você tirar uma resposta rápida no dia a dia. Por exemplo, eu trouxe aqui um que ele é um oráculo voltado para você saber qual é o tipo de chakra que você precisa equilibrar naquele momento. Que legal. Mas existem oráculos só de uma resposta rápida, oráculo de anjo, que você pode considerar como uma carta do dia. Tem oráculos que são cartinhas mesmo que você pode ir fazendo dentro da sua casa. Então eu escrevi várias frases motivacionais e tudo mais, e isso virar o seu próprio oráculo. Que legal. Então é para alguma coisa para ir, que você pode fazer no seu dia a dia também, que também serve para o dia a dia. Isso. Muito legal. E eu vi que você trouxe várias coisas aqui pra gente. Mostra um pouquinho, né, de cada baralho, o que cada um faz, né, e das conchas também. Eu vi que tem vários tipos de concha, tá bem legal. A nossa mesa tá recheada aqui hoje. Então, por exemplo, aqui a gente tem um tarô. O tarô seria o convencional, né? Aqui a gente tem o que chamamos de baralho cigano. Eu tenho 3 aqui. Os 3 aqui são ciganos. São ciganos. Tá, e essas pedrinhas aqui? Essas pedras são representantes do elemento terra. Isso aqui é uma pedra também? Essa é uma selenita, uma pirita e a amazonita. Aí aqui do lado, como eu gosto de trabalhar muito com egrégoras, que são energias, né, e todo o nosso campo, tudo mais, para também trazer um guia, então eu uso as moedas em referência aos ciganos. Essas conchas também, porque eu uso não só por conta do oráculo das conchas. Sim. Então eu acabo usando. Isso também é um tipo de representação da água. Tá. Então, se você olhar bem, a gente tem a representação da terra, aqui A da concha. energia, que eu
gosto de usar, a Aham. concha, que é Que é referente à água. água, o incenso, que é referente ao fogo. Ele também Hum, pode ser referente ao mesmo tempo com o ar, por conta da fumaça. tá. Mas como eu também, por essa questão dos ciganos, eu trago o O leque, leque. porque ele Legal. também faz o movimento do vento. Sim. E aí também pode ser colocado um copo de água. Ah, por isso o copo de água. Por isso o copo de Ah, eu tava água. me perguntando porque ela pediu um copo de água. Falou, a gente tem os nossos copos aqui de água pra gente beber e ela pediu mais um. Eu falei, mas pra que ela vai querer um copo de água? Ah, agora eu entendi. Então a água ela vai representar. Ela vai tanto representar o próprio elemento de água, Uhum. quanto para você poder purificar durante a consulta. Ah, legal. Então, assim, porque quando a gente vai retirar aqui a resposta, as energias que vão fluindo daqui, ao mesmo tempo, elas vão diretamente para a água. A água vira um filtro para poder transmutar a energia que existe aqui. Então, os 4 elementos estão aqui, e aí, na verdade, existe um quinto elemento, que é o nosso espírito, que são os guias que vão te trazer, mas não necessariamente na hora que você está fazendo um tipo de tiragem, você sabe qual que é o seu guia, né? Então, o seu próprio espírito, ele vai ser o tipo de mentor. E aí, a gente tem esses tipos de oráculo. Esse daqui é o que eu falei, que é o outro tipo, que esse fala sobre os chakras. Ah, tá. E aí, temos o Búzios também. Ah, o búzios são Que é essas diferente. pedrinhas, são as conchinhas É, fechadinhas. isso mesmo, mais fechadinho. E o outro é as conchas. As conchas mesmo, que essas aqui são todas naturais. Uhum. Todas pegadas na praia mesmo. E qual que é a diferença entre a leitura de búzios e a da concha convencional? Então, a leitura dos búzios, eles, na verdade, é assim. Os búzios surgiram através de leituras feitas na matriz africana. Uhum. Ele é um tipo de oráculo, então, regido, né, pelos orixás. Então, normalmente você encontra o tipo de jogo de búzios dentro de casas de terreiro, casas de religião de matriz africana. Uhum. Então, tanto Umbanda quanto Candomblé. Mas existe também o método retirado através das conchas. As conchas, elas são um método muito antigo onde alguns egípcios retiravam a sorte durante a sua passeada, né, no deserto. E aí eles cavavam uma mesa dentro da areia mesmo e ali virava as conchas para retirar. Então, do mesmo jeito que os búzios normalmente você pega assim, chacoalha na mão e joga, as conchas também. E aí se fazia dentro das cabanas para você poder trazer as respostas. E todos eles servem para tanto ter respostas do passado, presente e futuro, qualquer um Qualquer deles. oráculo. Muito legal. E qual seria a diferença entre os baralhos? Por exemplo, você falou que tem baralhos, 3 baralhos ciganos, mas qual que é a Isso. diferença de cada um deles? Eles, na verdade, só têm a diferença de quem teve a ideia de fazer o desenho. Uhum. E alguns, eles, por exemplo, esse daqui tem 2 cartas de número 1, Uhum. 2 cartas de número 2 e 2 cartas de, acho que mais 2 números, né? Mas esse daqui é apenas um desenho diferente. Uhum. Vamos mostrar? Pode mostrar as cartas? Claro. Ó. Esse daqui ele é um pouco mais tradicional e esse daqui é mais tradicional ainda porque ele é mais básico. Ah, tá. Só que se você reparar aqui, tem como se fosse um baralho convencional. Uhum. Aquele baralho que a gente joga na mesa Sim. e tudo mais. Até aquele lá também serve de oráculo. Jura? O baralho de jogar carta mesmo? Caramba! Aquele lá é o mais tradicional que existe. Eu vou contar um pouquinho da história de como o baralho cigano surgiu. Uhum. Ele, na verdade, começou através do tarot convencional. Tá. O tarot convencional, ele é francês. Nossa, veio da França? Que legal.
O que que aconteceu? Na época medieval, se você olhar bem, a gente tem aqui os arcanos. Uhum. Se você prestar atenção no nome dos arcanos, todos eles têm referência à época medieval, ao castelo. Então temos o carro, que nesse daqui não é um tarô com os desenhos tradicionais. Mas a gente tem o carro que é representado por uma carroça, né? Uma carruagem. Uhum. Nós temos o próprio imperador. Nós temos o enamorado, as estrelas, a justiça, o eremita. E cada carta dessa tem um significado diferente. Exato. Então, por exemplo, aqui a gente tem a imperatriz. A imperatriz e o imperador são o casal. Uhum. Então, é como se fosse o rei e a rainha. Ah, tá. E aí a gente tem aqui o sol, né? O mago, porque era muito comum antigamente todo castelo, todo lugar ter o próprio mago ou o sacerdote. Uhum. O sacerdote aqui, ele vem representado pela papisa, que é a sacerdotisa, quem contém os segredos de E tudo. esses baralhos são todos os animais. Cada baralho é de um jeito diferente. Esse é. Aí nós temos também, por exemplo, o louco, que na verdade é o bobo da corte. Que normalmente a gente fala que é quando a gente vai querer meter o louco na vida. Uhum. Então, eles são usados também como arquétipos. Se você analisar bem, não tem nada muito além daquilo que a gente usa no nosso dia a dia. Nós podemos pegar o tarô e usar de um modo como um modo terapêutico, para você entender qual é o tipo de arquétipo que você está regendo naquele momento. O que você está sendo colocado naquele tipo de energia. Então, às vezes, quando você está num modo mais assim, quer aproveitar a vida, e sai a carta do louco, então ele tá mostrando pra você que você tá nessa energia por muito tempo, ou que você vai entrar nessa energia, ou aquela situação tá mais nesse tipo. Entendi. Serve também como um alerta. Serve como alerta. Toda previsão serve como alerta. Tanto para uma coisa que vai acontecer ou para algo que está acontecendo. Exato. Por isso que a gente pode fazer essa previsão de presente, passado e futuro. Uhum. Eu sempre falo assim, quando a gente vai tirar do baralho cigano, pelo povo cigano ter um modo de viver muito rápido, deles se mudarem muito rápido, é a energia mais rápida. Pelo fato do baralho, né, o tarô convencional, ele ser um modo onde era dentro, né, de um estabelecimento, dentro de um castelo, então a energia que ele emana é por muito mais tempo. A previsão vai conseguir alongar a mais tempo. Então seria a do baralho cigano seria uma previsão mais rápida. Mais rápida. De uma coisa mais que vai acontecer de forma mais rápida. E o tarô de uma coisa que vai acontecer um pouco por um período mais longo. Por um período mais longo. E aí, quando você presta atenção aqui, no tarô convencional, você percebe que também tem a representação do baralho normal, que é aquele que a gente troca, que vai jogar, e enfim. E aí o que acontece? O povo cigano, quando viu como eram tirados esse tipo de tarô, eles gostaram tanto que aí foi feito um baralho pequeno e feito de modo convencional. Tanto que normalmente você pode falar que é um Petit Lenormand, que aí você vai, o Petit vem de pequeno, Lenormand de leitura. Então você tem uma leitura pequena e aí são as cartas de baralho cigano.
princípio. São não fáceis mais. de carregar, fáceis de levar para qualquer lugar. Como ciganos, né? Como ciganos. Muito legal. E as cartas, a representação das cartas são as mesmas em todos os baralhos? Tipo os personagens aqui no caso? Então, quando você vai ver sobre a questão do baralho de tarô, ele vai ser a representação, né, dos arcanos maiores e tem os arcanos menores. Então, esses aqui, esse montinho, ele é o arcano maior. Aqui, a gente tem os arcanos menores. Qual que é a diferença? A diferença esses arcanos maiores, eles são a representação da elite, de fato. Ah, entendi. Da época medieval. Do castelo, né, no caso. Então, aqui a gente vai ter a representação do imperador, da atriz, do carro. A gente tem a representação de alguns elementos da natureza, como o sol, lua, a própria torre. Aqui não. Aqui a gente tem, por exemplo, de cavaleiros, que são... Um pouco abaixo. Como se fosse a hierarquia. Ah, sim. Então, aqui a gente tem a hierarquia, né? Por exemplo, aqui a gente tem o cavaleiro de paus. Aqui a gente tem o cavaleiro de ouros. E aí você percebe que é a mesma coisa do baralho que a gente joga no dia a dia. Sim, isso é verdade. Então, a gente tem aqui o 5 de copas. Ah, E aí vai passando, tem aqui também o valete, que normalmente a gente também pode saber, dentro de uma consulta, se é o sexo da pessoa. Então, se você está perguntando se tem alguém, por exemplo, do seu trabalho que está fazendo alguma coisa para você, porque tem muito tipo de pergunta nesse sentido. Bom, e agora a gente vai para um breve intervalo comercial, mas antes eu vou mostrar para vocês o que a Lilás Delícias acabou de mandar pra gente. A gente recebeu aqui uma canjica, gente, deliciosa, gente. Eu tô com água na boca pra comer isso daqui. Em tema de festa junina, ganhamos canjica, ganhamos um bolinho de milho. Que delícia, gente. O cheirinho já tá saindo pela embalagem aqui, não tá? E também recebemos geladinho gourmet. Esse eu posso falar que eu já comi, é maravilhoso. Vamos provar, Cami? Vamos. Tá preparada? Muito. Vamos comer isso daqui. Vamos comer uma canjica, né? A gente tava doida pra comer essa canjica. Gente, a Lilás Delícias arrasando aqui nos presentinhos. E a Cami não conseguindo abrir a embalagem, que ajuda, amiga. Com medo de cair na roupa. É importante. Vamos lá, vamos junto, hein? Gente, o cheiro. Que delícia. Ai, tem coco Meu fresco. Deus. Gente, muito bom. Maravilhoso. Podem ir lá assistir os comerciais, que a gente vai ficar aqui comendo isso aqui. Daqui a pouco a gente vai pro bolo. A hora que você voltar, a gente já comeu tudo. Gente, esse coco natural aqui. Delicioso. Vamos cortar o bolo? Vamos. Vai, vamos deixar o pessoal com vontade? Vamos deixar todo mundo com vontade? Que aí vocês vão tudo lá no Instagram da Lilás Delícias e vão querer também. Posso cortar? Pode. Vou tomar aqui uma aí. Peraí. Nossa, tá quentinho. Meu Deus. Aí. Delicioso. É muito fofinho. Muito fofinho, gente. Extremamente fofinho. Fresquinho. Delicioso. Bom intervalo pra vocês que eu vou ficar aqui comendo essas coisas deliciosas. Essa é a Baronesa Beauty Studio.
um salão completo para você cuidar de sua beleza em um ambiente descontraído e aconchegante, longe dos problemas e da correria do dia a dia. Estamos próximos ao centro de Valinhos, na Rua Americana 892. E todas as cartas, elas na maioria são representadas por animais ou não tem nada a ver? Na questão dos baralhos ciganos, tem tanto animal quanto alguns elementos. Então aqui a gente tá vendo que tem o barco. Aqui a garça ou cegonha e aqui o urso. Mas se a gente pegar, por exemplo, aqui, ele também tem os mesmos elementos de um desse daqui. Ele só vai mudar mesmo, ó, aqui a gente tem outro animal, um cachorro. Temos a cobra também, aqui ó, é a representação do cigano, ou do consulente, ou a pessoa pela qual está se perguntando. Aqui a gente tem também os mesmos elementos. De novo, a cegonha e as estrelas. Então, de qualquer forma, todos eles são 36 cartas. E as cartas são sempre na mesma ordem? Sempre na mesma ordem. Então aqui, por exemplo, as estrelas seria equivalente a esse aqui, que seria equivalente à próxima que vem aqui, que é a árvore. Por exemplo, aqui, tá vendo que tem o número 5? Todos eles vão ser no número 5. Entendi. Então, tipo, aqui é que tá em ordem diferente, mas... Porque são decks diferentes. Entendi. Cada deck tem a sua ordem específica. Assim. Aqui eles têm... Esse daqui é o baralho esmeralda. Só que daí a gente pega aqui, por exemplo, a carta 9. Se eu procurar a carta 9 nesse baralho, vai ser o buquê de flor. Se eu procurar aqui nesse baralho, também vai ser o buquê de flor. Olha só. Só que vai mudar o jeito que é o desenho. Ó, tá vendo? Aqui tem o urso. O urso aqui, ó. E o urso aqui. Porque é o mesmo número. É o mesmo número, ó. Número 15. E aí, a diferença é, nesse deck aqui, a gente tem alguns elementos no entorno. E aí, você pode reparar, aqui mesmo dentro da carta do urso, além do urso, tem outros elementos em volta no desenho. Esses outros elementos, tanto essas mandalas, tanto a estátua aqui, né, a escultura, quanto aqui no cantinho da carta, eles são alguns modos de você conseguir trazer mais informações para a leitura. Então, por exemplo, nesse tipo de baralho, aqui do lado tem os anos de 10 a 20 anos. Então, se eu bater o olho durante uma leitura e perceber que tem aqui o número, se o meu chamado para essa carta foi diretamente para isso daqui, então é uma informação que eu preciso passar para o consulente. Entendi. Então, não necessariamente quando você pega uma carta, tudo que tá nela vai ser informação. Exatamente. Entendi. Então, esse é um tipo de deck, um tipo de baralho cigano que contém esse tipo de informação. De anos, meses. Aqui também tem alguns chakras em algumas das cartas. Aqui também, ó, o número que equivale num baralho mesmo, né? Que é o que a gente joga dentro da roda de amigos. Sim. E aqui um outro tipo de elemento que representa a força também. E aqui a gente tem um olho, que é o famoso olho de Horus, né? Já nessa carta aqui do urso, a gente não tem os mesmos elementos dessa. Sim, que é mais simples. Esse aqui é um outro tipo de baralho. Mas, se você perceber, nesse daqui, o entorno do urso, ele é um entorno muito conturbado. Tem umas nuvens muito mais escuras. Então, a leitura desse é uma leitura um pouquinho mais pesada. Se eu bater o olho nessas nuvens aqui, e enquanto eu estiver jogando
com esse tipo de baralho e me chamar a atenção para essas nuvens, então significa que a pessoa está muito confusa ou o entorno está muito tenso. A mesma coisa acontece em cartas que tem aqui a água. A água sempre traz emoção. Sim. Então esse barco aqui, qualquer tipo de carta que tenha barco, significa distância. Ah. Então, mesmo que no baralho convencional, né, de baralho cigano, nós não tenhamos aqui a indicação escrita, como esse daqui, a gente consegue saber distância através dessa questão de como está o fundo, o todo da imagem. Sim. Então não necessariamente você vai ler tudo, você vai ler só o que for preciso Só dentro daquela carta. O que é permitido. Ah, tem coisas que não são permitidas. Tem coisas que não são permitidas. Como assim? Não, peraí, agora você vai ter que explicar isso. Tem algumas questões que a gente, durante o jogo, não pode falar. Por quê? Tem pessoas e pessoas, momentos e momentos. Então, tem algumas pessoas que, no momento que vai fazer um jogo, a gente consegue perceber qual que é a energia que está no campo dela. Às vezes, a pessoa, o tipo de energia que tem ali, ela não consegue entender em palavras. E mesmo que tenha o desenho no baralho, ela não consegue entender. Então, ela precisa passar por aquela situação. Tem pessoas que, na hora que você recebe a informação, você percebe que o consulente que está na frente, ela pode receber aquela informação que ela vai saber o que fazer perante aquilo. Sim. Ela não tem a necessidade de passar por aquela situação. É uma situação que se apresenta de um modo onde ela já pode transmutar aquela energia, onde ela já pode mudar as coisas e ela vai ter a consciência necessária para aquela situação. Enquanto outras não conseguem, elas precisam sentir de fato, vivenciar aquilo para poder entender melhor. Então, você percebe que o campo energético da pessoa ou ela vai se abrir ou ele vai se fechar. E aí você sabe se você pode dar aquela informação ou não. Então, seria pensando assim, tem pessoas que talvez precisariam levar aquela coisa, por exemplo, ruim, se for acontecer uma coisa ruim, tem pessoas que precisam passar por aquilo para poder talvez aprender com aquilo e levar a lição de vida. Tem pessoas que não, que talvez se você avisar, elas já consigam... Ela já vai saber como lidar com aquilo. Entendi. E isso você sabe pela energia da pessoa. Pela energia do consulente. A gente já consegue, então, mudar isso, né? Mostrar o que é ou não. E você vai percebendo na hora da leitura. Se você pode falar ou não. Se você pode falar ou não. Nossa, então tem coisa que a pessoa não pode saber, não tem que saber. Você vai saber, mas a pessoa não. Porque na hora que você tira a carta, né? Você consegue, por exemplo, se eu pegar aqui. Quando a pessoa, só te interrompendo um pouquinho, quando a pessoa vai até você, para você ler, né, as cartas, ela precisa te perguntar alguma coisa? Tem que ser sobre um assunto específico ou não? Existem vários métodos de fazer um tipo de leitura. Esse das perguntas específicas é um deles. Ah, tá. Então a pessoa pode ou não fazer perguntas. Sim. A pessoa ela pode fazer perguntas, né? Dependendo também do tipo de tiragem que você aprende a fazer, depende do método que tá fazendo, né? O cartomante ou oraculista tá fazendo a leitura. Então, por exemplo, eu gosto muito de, na hora de fazer a leitura, abrir diretamente uma leitura sem nenhum tipo de pergunta. Se eu perceber que o consulente ele tá muito nervoso, muito ansioso, querendo muito saber alguma coisa muito específica, aí eu falo assim, olha, eu percebo que você precisa fazer uma pergunta. Então pode fazer a pergunta primeiro e depois eu abro. Tipo, abrir pra
sobre o geral, pra ver o que as cartas vão Sobre o revelar geral. sobre a vida da pessoa. Exato. Pode ser de qualquer área da vida. Qualquer área da vida. Que legal. Agora pode dar um exemplo. Então, por exemplo, a hora que a gente vai fazer a abertura de uma carta, uma leitura, você percebeu que antes da gente começar, eu tava em um momento de oração. Que é pra gente não ter nenhum tipo de interrupção, tanto da mente do consulente, quanto da minha mente, quanto de energias de pessoas ou das coisas em qual vai ser envolvidas. Para sempre trazer a verdade mais pura e elevada. Sempre trazer a consciência que é necessária. E aí eu peço um campo de oração, faço a proteção toda. E por isso também é importante ter os elementos aqui na mesa. Sim. Para fazer como se fosse um círculo sagrado. De proteção. De proteção. Como eu acabo pedindo sempre a proteção dos ciganos, eu também chamo Santa Saracali, que é padroeira dos ciganos. E aí, perante isso, eu depois me concentro no consulente, no nome do consulente, ou muitas vezes com a data de nascimento também. E aí a gente faz assim, de embaralhar já. As cartas, elas são embaralhadas. Sempre são, independentemente de qualquer coisa. Tá, e essa toalhinha de mesa, ela também é importante, ou ela é só um enfeite ou ela tem um significado? A toalha de mesa, eu gosto de fazer na toalha de mesa. Tem gente que não gosta porque sempre usa a mesma, ou tem o seu próprio canto para fazer. Como muitas vezes eu sou o tipo de pessoa que tem uma cigana dentro de mim, então acontece que eu levo sempre o baralho dentro da minha bolsa, a toalhinha dentro da minha bolsa, porque a toalha é um modo de você filtrar e também deixar ela já com essa egrégora, né, formada de proteção. Para proteção também. E é até um tipo de proteção para a própria carta, para não ter nenhum tipo de sujeira nela, ou molhar, alguma coisa do tipo. Tá, legal. Que pode acontecer. Sim, com certeza. Legal. Então as cartas, elas são sempre embaralhadas. Sempre embaralhadas. E aí depois que eu embaralho, eu sempre peço também, durante, né, a gente vai embaralhando, a gente vai pedindo que também sempre apareça a consciência necessária, a verdade necessária, e fazendo já diretamente a pergunta que você quer. Então, por exemplo, na hora que eu abrir a leitura para alguém, eu peço, entre primeiro na energia da pessoa, e aí eu falo pro universo, pros meus mentores, pro povo cigano, sempre trazer a verdade mais elevada, a consciência mais elevada, por exemplo, sobre o dinheiro. Então a gente vai falar sobre dinheiro, e aí depois disso, se eu tiver com um consulente na minha frente, quem vai dividir o deck em 3 partes é o consulente. Então você embaralha e ele vai dividir. E ele vai dividir. Se eu tiver num atendimento online, você vai dividir. Eu que vou dividir. Então eu vou pegar. Dá pra fazer de maneira online também. Dá pra fazer a leitura online também. E aí eu pego e divido em 3 partes. Retorno elas tudo no mesmo montinho. Tá. Embaralho de novo. Eu gosto de deixar algumas cartas pularem sozinhas. Tá. Então eu vou embaralhando até vir as cartas necessárias. Se ela começa a demorar muito, aí, por exemplo, essa daqui pulou. Se eu começo a fazer assim, e eu senti que caiu uma carta, mas não senti muita confiança nela, que ela só caiu por caiu, aí eu não abro. E você tira quantas cartas? Se for no assunto de fazer um geral, eu abro tirando
3 aqui no topo, 3 no meio e 3 aqui. Ah, nossa, são 9 cartas. Se eu for fazer de uma leitura do jeito que eu gosto de fazer, do método que eu gosto de apresentar. Às vezes eu sinto necessidade de fazer um método que eu chamo de método leque, que é você fazer a abertura delas, como por exemplo 5 cartas aqui. Algumas pessoas falam que é o modo pirâmide. E aí você vai só diminuindo a quantidade. Então, a gente pode ir fazendo assim. 2 aqui. Deixa eu puxar mais. E uma no final. E aí, esse tipo de leitura, eu vou ler tanto daqui pra cá, quanto daqui pra cá e daqui pra cá. Tá. E aí eu faço a leitura num todo. As informações vão chegando, vou vendo o que cada carta tá trazendo de informação, que tá chamando mais atenção. Então, por exemplo, aqui sobre a questão de dinheiro, né, que eu falei. A gente pode fazer um tipo de interpretação onde pode se falar de gastos excessivos, pode falar sobre questões de investimentos altos, pode falar de um tipo de modo onde precisa ser ancorado alguma coisa, modo de transformação. Aqui falando sobre a interpretação do casal, né? Tanto de uma mulher mesmo, ou quanto de uma cigana falando alguma coisa, dependendo do método que você aprendeu, dependendo se você tem algum tipo de crença religiosa. Então, isso também vai depender do cartomante que está apresentando isso, né? Do oraculista que está apresentando. Aqui, por exemplo, eu gosto de falar sobre o consulente. Se eu sentir que é do consulente, eu vou falar do consulente. Em caso contrário, não. Então, nessa interpretação aqui de dinheiro, a gente pode falar a questão de um casal em crescimento, porque tem a carta da cegonha, que significa uma carta de você gerar algo. Tem a carta aqui também do trabalho, do livro, né, que representa o trabalho em si. A carta da transformação. A carta aqui da cruz, que representa também um tipo de transformação, de fidelidade. Aqui tem a carta dos pássaros, que fala sobre liberdade. A carta do buquê é uma carta muito bonita, que ela traz também felicidade. Então aqui, se a gente faz um tipo de análise ao modo de leitura, a gente pode fazer um modo de leitura em que se há uma comunhão, mas que precisa tomar cuidados. A cobra significa o quê? A cobra, ela tem alguns significados. Nunca digo que é um significado positivo ou negativo, porque também depende muito da energia que está ali, do que ela querendo dizer. Do consulente em si. Do consulente em si. A carta da cobra, se eu for fazer um outro tipo de leitura, pode significar que tem alguém tendo algum tipo de inveja, algum tipo de rasteira que queira dar. A carta da raposa é uma carta que mostra muito uma questão da pessoa muito esperta, muito ousada, né? A carta do caixão é uma carta que às vezes assusta por falar de caixão. Meu Deus, alguém vai morrer. Sempre tem essa pergunta. Meu Deus, alguém vai morrer. Eu tava esperando você pra ver se você ia falar, porque eu vi você falou de transformação. Aí eu olhei, eu falei, eita, peraí, gente, transformação, mas aquilo ali é um caixão. Ainda eu li de novo e falei, não, realmente é um caixão. Vou esperar pra ver se ela vai falar alguma coisa. A carta do caixão, aqui ela tá falando sobre transformação. E o que o caixão tem a ver com transformação?
O do caixão, ele é um símbolo onde você faz um tipo de passagem. Ah, entendi, nesse sentido. Exato. Então, por exemplo, quando a pessoa vem a falecer, a gente coloca normalmente dentro do caixão para enterrar. E aí, esse é o modo onde aqui, né, é muito comum fazer para você enterrar. Então, quando você precisa enterrar alguma coisa na sua vida, um tipo de energia, quando você precisa enterrar aquela situação ou transformar a situação. Por quê? Porque quando você fala sobre o elemento terra, sobre o elemento de plantação, você coloca uma semente na terra e aí a semente ela vai germinar, vai transmutar e mudar de semente para uma árvore, né? Um fruto. Acontece a mesma coisa com a questão do caixão. Então, aquela situação pode ser que ela vai transformar para aquilo que está aqui atrás. Então, essa parte aqui, ó, que o urso, por exemplo, vem falar sobre domínio, e a cobra pode ser que ela esteja falando sobre o domínio de alguém que está sendo falso ou que vai te dar uma rasteira, isso te deixando numa situação isolada. Ah, isso aqui é isolada. Aqui é a carta da torre. A carta da torre aqui é diferente do significado do tarô. Ah, tá. E aí, aqui, ela vai transformar o que tá pra cá. Então, essa situação aqui, ela já automaticamente tá mostrando que tá sendo anulada. Porque tem alguém que já tá de olho pra transformar isso daqui. Então, talvez o que teria aqui não faria mal. Aqui seria um tipo de aviso para você poder prestar mais atenção. Mas como já vem acompanhado da raposa, a raposa mostra muito alguém que está stalkeando a situação. Então já tá por trás, já tá sabendo que tem alguma coisa ali. E aí já ela tá se preparando para resolver. Exatamente. Tá. Ela já vem se preparando para resolver. E aí, quando você continua a leitura aqui, vem mostrando já que tem essa preparação para resolver na área dos negócios, porque a cegonha também fala em questão de negócios e acompanhada do livro também fala sobre isso. A carta da âncora e do barco também mostra isso. A carta do navio, ela mostra um distanciamento, né? E mostra também as emoções aqui, que vem a água, a água de novo. A água também pode falar tanto de emoção quanto de abundância. E aí você vai montando essa história para poder mostrar para a pessoa, para o consulente, o que de fato está acontecendo na vida dele. Então, cada carta aqui a gente tem um modo específico de leitura, né? Aqui, por exemplo, a carta 9 é o buquê. O que chama mais atenção é o próprio buquê, o desenho central. Mas aqui não. Aqui a gente tem a carta da cegonha, mas tem a água no meio. Então, se eu não prestasse atenção na água aqui e na água aqui, não seria necessário falar sobre a água. Ah, entendi. Porque você não se atentou a isso porque não é importante. Como não vem de modo em que me chame a atenção, não é aquilo necessariamente que precisa ser dito. Então, o que precisa ser dito é o que o desenho principal está falando. Tem uma outra, daquele baralho ali que eu gosto de mostrar. Então, por exemplo, aqui a gente tem um outro tipo de leitura, que é a que eu falei que são 9 cartas. E esse outro tipo de deck, o outro tipo de baralho, é o que eu falei que tem os outros elementos também fora do desenho principal. Tá. Aqui, por exemplo, lembra que no deck que eu tava lendo aqui, isso aí é a carta da raposa? Aqui a raposa, ela tá trazendo uma máscara e um cabelo cacheado e loiro aqui. E a raposa ali na E a raposa aqui. Aqui, então, pode ser que a pessoa esteja usando máscaras para se pôr na situação.
Enquanto no outro ele não mostra isso. Essa daqui seria um deck mais completo. Um pouco mais completo. Tá. Ele vai trazer mais elementos para você poder entender melhor. Então, que nem se eu for usar o mesmo tipo de tema para essa forma que eu tirei com esse deck, aqui pode mostrar, por exemplo, se me chamasse a atenção do jeito que me chamou o ovo aqui, depende do tipo de sentimento ou energia que eu entendi desse ovo. Se nesse momento eu sinto que ele está falando sobre quebra de negócio, então eu vou falar sobre quebra de negócio. Se eu sentir que ele está falando sobre um renascimento de negócio, então eu vou falar sobre um renascimento de negócio. Tem vários significados. Exato. Então vai depender muito da situação onde eu estou entendendo ali, né? Tá, e por exemplo, se você estivesse lendo alguém aqui no caso, o que você poderia dizer sobre essa mistura aqui? Tem as estrelas, tem um trigo. Aqui é foice. Ah, foice. Tá. E aí você poderia dizer o que aqui, por exemplo? É que tem vários elementos, né? Nossa, agora que eu tô vendo, tem um monte bastante de coisa. E aí no caso, por exemplo, você olha a carta e aí você vai focar talvez não na imagem principal ou alguma coisa aqui do cantinho. Também pode acontecer. A imagem principal ela sempre é importante para trazer o complemento, né? Porque às vezes, para mim, pode ser que a imagem que mais me chama a atenção seja a do cão, do cachorro. E aí, para complementar o que eu entendi dessa carta aqui, pode ser que venha aqui do lado, por exemplo, de um amigo, né? Ou alguém muito conhecido. E aí aqui se me chamar a atenção, tem uma pena do lado. Pode ser alguém que olhe de uma maneira que, no momento em que olha pra você, tenta te alertar de alguma coisa, tenta falar de alguma coisa, legal. Por conta da pena. A pena, ela fala sobre os pássaros, que aqui são as corujas. Então, a pena pode representar essa questão de fala, né? Porque os pássaros falam sempre de comunicação, independente do tipo de deck que eu tô usando. De baralho. E aqui a gente tá com um cigano. Se fosse no tarô, também seria o mesmo tipo de leitura? Você tiraria 3 ou faria pirâmide? Ou tem diferença? Tem diferença. Aqui no tarô, a gente pode fazer a leitura em forma de cruz nórdica. Agora vamos fazer um breve intervalo, mas antes a gente tem algumas dicas para vocês. Olá, eu sou a Lilizard, Personal Organizer, e hoje eu vou falar com vocês sobre cabides. Parece uma coisa, né, à toa, cabides, qualquer um serve, mas eu vou confessar para vocês que é muito legal quando eles são padronizados. Isso mesmo. Todos os cabides iguais dentro do guarda-roupa traz muita praticidade, uma visualização muito legal, economia de espaço e o seu cérebro fica focado então nas peças, nas roupas que de fato devem ser as protagonistas dentro do seu guarda-roupa. Então, quando esses cabides estão todos aí, como que estão aqui, ó, cada um de um formato diferente, um tamanho, uma cor, isso tudo dificulta a visualização das suas roupas, além de ocupar muito mais espaço dentro do seu guarda-roupa. Então, a gente tem uma infinidade de tipos de cabides, tem cabides desde preço mais barato, os cabides de plástico. Então, tem prós e contras de cada um dos modelos, mas os queridinhos atualmente são os cabides de veludo, porque além deles serem muito fininhos, né, ele tem aí uma espessura super compacta, ele então cabe mais roupa dentro do seu guarda-roupa, ele permite segurar melhor a peça não fica escorregando. Sabe aqueles cabides que você de repente coloca uma blusinha, de repente você vai lá no seu armário, a blusinha tá no chão do armário, você não acha porque ela caiu do cabide, porque são cabides fáceis de repente de escorregar. Então, ao investir, né, em cabides, pense muito nessa questão de praticidade, que tipo de roupa que você está colocando ali e sim, na primeira oportunidade, invista na padronização. Se você não quer fazer a padronização completa do seu guarda-roupa,
vá padronizando por etapas, né? Una os cabides parecidos para cada uma das categorias. Então, para blusinhas, coloque todos os cabides bem ali próximos, parecidos. Para calças, outro tipo. Então, pelo menos faça essa categorização dentro do seu guarda-roupa por tipos de peças, já vai te ajudar. Você vai perceber que o foco vai ficar para suas roupas e não mais para aquele monte de cabide diferente, cores, formatos, tamanhos, que isso acaba dificultando a escolha até do seu próprio look. Porque quando você olha uma imagem assim, ó, de peças todas padronizadas, né, com cabide padronizado, você vai direto e ali, ó, eu quero colocar essa roupa, fica muito mais fácil, muito mais prático o seu dia a dia e vai economizar espaço, eu te garanto. Outras dicas de organização para o seu lar e para a sua vida você pode encontrar em meus produtos digitais, workshops, mentoria, masterclass, lives e muito mais. Informações em 19 99886 3862 ou no meu Instagram, Lilizard Organizer. Essa é a Baronesa Beauty Studio, um salão completo para você cuidar de sua beleza em um ambiente descontraído e aconchegante, longe dos problemas e da correria do dia a dia. Estamos próximos ao centro de Valinhos, na Rua Americana 892. A Cruz Nórdica é uma situação onde a gente vai fazer a leitura de modo de presente, passado e futuro. E aí a gente tem uma leitura mais completa. Então, o que acontece? Eu posso pegar aqui, fazer já o presente, sempre o que está no meio, passado e futuro. E aqui na lateral são as energias que podem auxiliar ou que levaram a fazer aquilo, aquele acontecimento. Então aqui a gente tem os arcanos maiores. E aí aqui a gente vai pegar os arcanos menores. Vai pegar dos dois bolinhos. Exatamente. Então aqui a gente vai pegar para cada uma complemento. É totalmente diferente. A gente tira menos cartas, assim, digamos, para fazer a leitura como um todo, porque daqui eu posso ler todo quanto é tipo de situação, no geral. E também não necessariamente uma pergunta, você pode ler sobre a vida da pessoa no geral. Exato. Então, a energia central é a energia do imperador. A energia anterior do carro. E a do futuro vem dos enamorados. E aí aqui a gente tem as estrelas e tem a justiça. E aí cada uma tá com um complemento. Então aqui tá com a rainha de copas, aqui tá com 6 de copas, aqui tá com a rainha de espadas, o 9 de paus e o rei de paus. Então aqui, por exemplo, eu posso interpretar de um modo, lógico, dependendo do que o consulente tiver, do mesmo tema, em que a energia que ele estava, ele pegou de modo muito cegamente, porque aqui nós temos a rainha de espadas, não cegamente, mas muito mais racional para agilizar as coisas. E aí entra na energia do imperador, que é a energia presente, que é quem comanda, quem tá ali sentado comandando tudo. E aí com os 6 de copas, que tem as taças, né? Que são representação também de emoções, de amor, também fala sobre isso. Então, a pessoa que ela tem amor por aquilo que ela tá fazendo e tem a certeza. E aí, aqui dos enamorados,
A carta dos enamorados, ela é uma energia também que fala sobre amor, mas aqui é diferente. Aqui tá falando de rapidez, aqui tá falando de você pegar as rédeas da sua vida, você comandar o carro. Aqui tá falando que você tá se impondo, e você tá mostrando quem você é na área dos negócios. E aqui fala da questão de duas pessoas comandando o negócio. Enquanto aqui eles vão complementar. Sim. Então esse é o futuro. E as laterais? E as laterais, elas vão trazer algumas influências também. Dos amigos, da família, legal. do entorno. Então aqui a gente tem as estrelas que falam sobre um processo de cura. É uma carta muito bonita. Aqui a gente tem a justiça. Então muitas vezes tem coisas que precisam ser mais equilibradas, né? Porque no tarot convencional, aqui a carta, ela vai ser o símbolo mesmo da justiça, né? Segurando a balança para poder medir isso. Tá, e aí aqui a gente falou então das cartas para prever passado, presente e futuro. E aí você falou que também tem a dos chakras, que aí é para outra coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Vamos ver elas então? E aí também, e as conchas também faz passado, presente e futuro, por igual as cartas. Igual as cartas. Tá. Também vai ser presente, passado e futuro. E aí, para fazer a leitura das conchas, eu gosto de tirar todas as maiores primeiro, né? Para poder entender melhor o que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui a gente tem vários tamanhos de conchas. E alguns búzios no meio. Porque búzios também são conchas, mas sim, aqui, por exemplo, nesse saquinho de búzios, eu tenho exatamente o número de búzios necessário para fazer o jogo mesmo de búzios. Tá, entendi. Separado. Aqui não, eu tenho alguns que eu senti de pegar e colocar aqui no meio da leitura. Então, por que eu tenho de vários tamanhos? Porque daí essas pequenininhas eu vou jogar do mesmo modo que eu jogaria os búzios. E aí elas podem representar para mim se tem algum tipo de trava, se não tem, se precisa de algum tipo de limpeza no campo da pessoa ou não. Ela é um pouco mais abrangente nesse sentido. Não que as cartas também não tragam, também trazem. Você precisa de um tipo de limpeza no campo da pessoa. Energético. Mas normalmente as conchas eu consigo ver e mostrar para o consulente, de modo que ele perceba o volume de batalha, o volume de coisas que tem ali acontecendo. Sim. Então aqui, se eu for fazer a leitura, eu vou pegar, tirar tudo daqui. E vou montar de acordo com a intuição. Então, se for pedido para fazer uma leitura assim, eu vou pegando aleatoriamente o que eu for sentindo. E até mesmo em modo onde eu sinta, se precisa abrir uma concha para cima, para baixo, pro lado que vai cair ou não. E quantas conchas são. Nem sempre todas elas vão ser usadas. E aí aqui eu pego, chacoalho e vou deixando que ela caia sozinha, onde que eu sinto. E também cai no chão. Acontece. E também nem sempre todas elas vão ser usadas. Então, se a gente pegar o mesmo tema, a gente vai perceber através aqui que a gente tem situações que tem um caminho mostrado. Um caminho que está aberto
para ser mostrado. Enquanto tem algumas coisas no entorno que ainda estão fechadas. Às vezes, durante a consulta, eu consigo virar uma concha. Então, porque aquela situação está muito próxima Pra ser resolvida. Tudo que tiver para cima é porque está em aberto. Que já é permitido transmutar, já é permitido mexer. Tudo que está para baixo não é permitido. São situações que ainda precisam ser olhadas e trabalhadas. Então, por exemplo, aqui a gente vai perceber quantos montinhos formaram. Então, quantos obstáculos tem. Se são maiores, se são menores, se são pequenos obstáculos tão minúsculos que você nem percebe. E que talvez você precise tomar um pouquinho mais de atenção. Então, dependendo disso, a gente também consegue trazer esse tipo de leitura. Se é um obstáculo, por exemplo, essas duas conchas aqui, elas caíram mais para cá. Então, quer dizer que elas estão mais à frente. Elas não estão próximas assim. Do caminho de agora. Então, pode ser uma coisa que vai acontecer ainda, mas que está muito pequeno, então você consegue resolver muito rápido. E estão para cima, então estão abertas para ser resolvidas. Não são nenhum tipo de obstáculo que vai atrapalhar no futuro. Aqui você percebe que tem um montinho que ele tá bem misturado e bem mais agrupado. Então significa que no passado era uma situação que estava mais ou menos resolvida. Que tinha possibilidades, como mostra aqui as conchas em aberto, para poder caminhar para esse caminho de aberto, né? Mas teve algumas dificuldades no início. E aqui também é a mesma coisa que aconteceu na cruz nórdica, da influência do campo de amizade e família. E também aqui a gente também pode interpretar durante a leitura de um oráculo questão de crenças limitantes que a pessoa tem. Você também consegue ver? Também consegue ver. E quando a pessoa te procura, você escolhe qual técnica você vai utilizar ou é a pessoa que escolhe? Eu vou percebendo o que a pessoa está querendo. Claro que na hora de você escolher a consulta, eu sempre pergunto se você prefere, né? Porque normalmente as pessoas vêm pelo baralho, que é mais convencional, que é mais tradicional. Sim. Mas quando eu falo que existe uma leitura diferente, como a leitura da concha, como a leitura de búzios ou das runas. Tem as runas também, né? As runas são pedras, né? Que tem as letras nórdicas. Também, quando eu falo que tem algum outro tipo de leitura, às vezes a pessoa ela gosta de escolher. Mas já aconteceu de eu, na hora de fazer o meu jogo completo, porque também tem isso, né? Tem essa diferença. A pessoa ela escolhe um tipo de oráculo. Ou, na leitura completa, eu faço a leitura de acordo com o que eu senti. Se eu vou colocar um arcano e vou abrir o jogo inteiro com um baralho cigano e trazer um complemento com as conchas. Legal. Talvez numa sessão use vários elementos. Exato. Muito legal. E o baralho dos chakras? Dos chakras. Esse é muito legal. Deixa eu ajudar a guardar. Esse daqui é o tipo de oráculo que todo mundo pode ter em casa. E onde você consegue tirar a energia do seu dia. Que legal. Então a pessoa consegue fazer em casa isso? Esse aqui você pode procurar, na verdade, qualquer deck, né? Você pode comprar em livraria, sites, enfim. Mas esse daqui é um tipo de oráculo onde você pode equilibrar todos os seus chakras. É como se fosse um joguinho mesmo. Então, aqui ele vai ter os 7 chakras principais, né? Quem não souber o que é chakra, a gente tem um programa aí que falamos tudo sobre chakras, né, Cami? Exato. Então, o pessoal que perdeu, corre lá no nosso YouTube, que tem todos os programas aqui do Conversa com a Baronesa. A Cami deu uma aula explicando como que funcionam os chakras. Então, por exemplo, lembra das cores que eu falei? Sim. Aqui elas estão bem visíveis
qual é a cor de cada chakra. Ah. Então, por exemplo, a pessoa, ela pode ou pegar esse daqui que fala de cada um dos chakras, né? Aqui são 7 cartinhas. E aí ela pode pegar, embaralhar assim, né? Ou do outro lado. E fazer o pensamento. Qual que é o chakra que hoje eu preciso equilibrar principalmente, né? Nesse momento. Então, eu posso fechar o olho, embaralhar bem rapidinho. E aí, sei lá, puxei isso daqui. Então, o que eu preciso equilibrar hoje, a frase principal que eu preciso tirar para o meu dia, para ter a energia de potência nesse momento, é do chakra básico. Essa daqui, ela tem atrás com até a entonação e qual que é o mantra de cada chakra. Porque isso também tem, né? Para você poder se aterrar como um todo. E aí aqui tem o módulo onde você pode fazer uma meditação para você equilibrar só o chakra que saiu. Ou simplesmente pegar, embaralhar. Essa aqui pulou, então. Ela. Vamos usar ela. E aí aqui atrás tem a carta escrito: eu tenho abundância em minha vida. Essa é a frase. Essa é a frase. Então essa frase aqui, ela pode ser de modo em que você consiga prestar atenção de: será que eu estou olhando para a minha vida como? Tem alguma crença limitante em relação à abundância? Eu acho que minha vida é abundante. Então você pode usar essa carta como um guia para ver se você realmente está usando isso a seu favor ou contra. É um modo de reflexão dentro de casa muito mais prático, onde você consegue equilibrar. E aí, às vezes, o que eu gosto de fazer é utilizar esse tipo de mantra aqui e começar a usar durante a semana inteira ou o dia inteiro. Legal. Eu, às vezes, posso escrever, né? Eu deixo no meu celular, ou, como eu já estou mais acostumada com as cartas de cada chakra, então eu lembro da frase, ou posso copiar ela no post-it, colar no meu espelho, e aí eu vou repetindo ao longo do dia. E aí no outro dia você tira uma outra carta. Aí você pode tirar outra carta. E às vezes você pode pegar e tirar mais uma. E se você quiser fazer um equilíbrio como todo, tirar um dia específico para você só equilibrar seus chakras, você tira uma de cada. Tira uma de cada. Que legal. Então é muito legal. E aí essas frases são sempre frases para você lembrar no seu dia. Essas são frases que você vai usando para equilibrar os seus chakras, independentemente de qualquer coisa. Nossa, muito legal. E se o pessoal aí de casa quiser, né, de repente fazer uma sessão e souber saber tudo sobre o seu passado, presente e futuro, claro que o que a Cami puder revelar, né, tem coisas que não podem ser reveladas. Como é que o pessoal te acha? Como é que você atende? Como é que funciona? Bom, eu faço a consulta tanto presencial quanto online. Quem quiser vai ter, né, disponível o número do meu WhatsApp para poder marcar consulta. E tanto pode marcar consulta através do Instagram, que é Camila Duran. Legal. E aí eu sempre marco com antecedência o dia disponível. Eu normalmente faço o atendimento, se for online, eu faço o envio do áudio com a foto. Não faço por videochamada, também pela preservação do consulente, porque às vezes acontece da pessoa não ter um tipo de disponibilidade para estar ali, né, no vídeo, e também através disso eu consigo ter uma preservação da energia do consulente e da minha energia. É um modo também de você não ter nenhum tipo de envolvimento, nem nada do tipo. Mas também dá pra fazer presencial. Dá pra fazer presencial. Tem gente que prefere fazer presencial. Presencial é mais legal, né? Você tá lá, você vai poder tirar as cartas também, né? Pegar, dividir o baralho, acho mais interessante. E aí presencial, você vai até a pessoa ou a pessoa tem que ir até você?
Eu posso ir até a pessoa. Legal. Dependendo do local, tem como ir até a pessoa. Muito legal. Bom, então sigam a Cami lá nas redes sociais dela, né? Bom, a gente já conferiu as redes dela e tem bastante dica, tem muita coisa, né, nas suas redes sociais. Ela faz stories muito incríveis, dando dicas pra vocês. Então sigam lá e também não deixem de seguir a gente. Siga o Salão Uma Baronesa e me siga também nas redes sociais para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Muito obrigada pela presença de vocês hoje e espero vocês no próximo programa.